Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz, estamos reunidos para mais uma aula do nosso curso de Técnico e Serviço Jurídico na matéria de Introdução ao Direito do Trabalho. Hoje nós vamos tratar sobre a jornada de trabalho, né? Em regra, essa jornada de trabalho, né, ela está lá na CLT, no seu artigo 4º, e diz respeito àquele tempo que o funcionário está à disposição do empregador. Artigo 4º. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. E aqui a gente vê aqueles casos de regulamentações internas, né? Muitas vezes aquelas convenções dos sindicatos. Então, tudo isso também está aqui nas disposições. Computa-se o tempo a partir do momento em que o empregado chega à empresa até o instante em que dela se retira, tá? Então, antes daquela da reforma trabalhista que a gente teve em 2017, que a gente já tratou nas aulas anteriores, considerava-se para essa jornada de trabalho o tempo do deslocamento. Tá? Então, aquele tempo do deslocamento em que o empregado ele estava dentro de um transporte que era fornecido pela empresa, né? Então aqui, ó, o transporte fornecido pela empresa, aquele período em que ele ia para a empresa por meio desse transporte ou que ele voltava, também era considerado dentro da sua jornada de trabalho, né? Era o que a gente chamava de hora itinere. Então, é aquela hora em que ele estava no trajeto para o trabalho de um meio de transporte fornecido pela empresa, tá? E aí, com a reforma, teve uma alteração lá no parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que deixou de considerar esse período como jornada de trabalho também. Parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, tá? E para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho. Não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. E olha aqui, a redação foi dada pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Então, antes dessa reforma, aqui no parágrafo 2º, existiam duas permissões. Tirava esse não aqui, então era computado na jornada de trabalho, e aqui também tirava esse não, porque entendia que esse tempo era à disposição do empregador. E outro tempo também que a gente... outra exposição que está aqui também nesse parágrafo é o seguinte, aqui ele traz pra gente, ó, o tempo que ele tem dentro desse período de trânsito, né? E aí ele traz pra gente essas duas frases aqui, ó, posto de trabalho, essas duas palavras, posto de trabalho e caminhando dentro ou por meio de transporte. Então, o que acontecia? Antes da reforma trabalhista, essa hora itinere, ela era considerada tanto no tempo em que o empregado ele estava dentro de um meio de transporte, ou ainda o período que ele entrava, passava, vamos supor, a catraca da empresa e até chegar no seu posto de trabalho. Tudo isso era considerado tempo de hora itinere, né? Mas aí a reforma trabalhista vem e ela altera isso, porque tira esse período de meio de transporte ou ainda caminhando, que é aquele período em que o empregado ele entra na empresa e até chegar ao seu posto de trabalho, às vezes a sua mesa, a sua sala, por exemplo. Então, o parágrafo 2º ele vem e traz essas alterações para nós. E o tempo de sobreaviso, aquela jornada de sobreaviso. A lei, ela entende como jornada de trabalho as horas de sobreaviso, né? Que é aquele em que o empregado ele permanece em sua casa, por exemplo, à disposição do empregador. Então ele está sempre ali aguardando uma chamada do empregador. E aí a previsão é lá no parágrafo 2º do artigo 244 da CLT. Então sobreaviso é aquela jornada em que o empregado, ele mesmo estando em casa, ele está aguardando ser chamado pelo empregador. Considera-se sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Então, a gente tem aqui que a lei ela estabelece para a gente algumas regras para esse sobreaviso.
Primeiro, permanecer em sua própria casa, né, pode ser um requisito, e aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Então ele está sempre aguardando ser chamado para este posto de serviço, tá? Mas ela limita uma escala. Ó. Essa escala de sobreaviso será de no máximo 24 horas. Então o funcionário aí só pode permanecer em sobreaviso por 24 horas, aguardando ser chamado para tomar o posto de trabalho. E aí essas horas, elas são contadas em 1/3. Então é 1/3 da hora normal. Então, se o cara ganha, por exemplo, ali, o funcionário ele ganha R$15 a hora, suponhamos, 1/3 vai ser R$5. Então ele vai ter 1/3, R$5, quanto ele estiver de sobreaviso, tá? Porque muitas vezes ele pode estar em sobreaviso, aguardando em sua residência, passou esse período de 24 horas, ele não foi chamado, mas ele estava em sobreaviso. Então ele vai permanecer em sobreaviso, ele vai receber em 1/3 da sua hora normal. A jornada de trabalho diurna e noturna, né? Aquela jornada de trabalho de manhã e à noite. Então, quanto ao período do dia, também tem essas considerações de jornada de trabalho, tá? Ó, a jornada de trabalho diurna, ela é entre as 5 horas e 22 horas, tá? Nos centros urbanos, presta bem atenção aqui, ó, centros urbanos. Então, entre as 5 da manhã e as 22 horas, conta como jornada diurna. E a noturna é depois desse horário, das 22 até as 5 horas da manhã, né, do dia seguinte, e suas prorrogações nos centros urbanos também. E tem também a considerada hora mista, né, que é quando transcorre o tempo. Então, por exemplo, no período diurno, quando noturno. Então, por exemplo, o empregado, ele entrou às 20 horas, mas ele só sai às 3 da manhã. Então ele tem ali 2 horas de hora diurna, das 20 às 22, e das 22 até as 3 horas como hora noturna. Então isso daqui a gente considera como uma jornada mista. E é importante a gente ter em mente o seguinte, ó, as diferenças elas não ficam só na denominação de diurna e noturna, tá? Mas também na contagem de horas, na remuneração também, que está lá no artigo 73 da CLT. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno. Então, por isso que a legislação ela traz essa diferença. Porque se você tem uma remuneração diferente para aqueles tipos de jornada, então é necessário ter essa especificação. Diurno das 5 às 22, noturno das 22 às 5 da manhã. E, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%. Então, a hora noturna ela tem um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Pelo menos, tá? Pelo menos, é o que a lei traz para nós, sobre a hora diurna. Parágrafo 1º. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Então, ainda, a legislação, ela dá uma reviravolta até mesmo no espaço-tempo, né? A gente vê aqui, ela altera a hora de 60 minutos para 52 minutos e 30 segundos. Então a legislação ela tem essa proteção também ao empregado, né, para poder ter aí esses acréscimos de horas, né, de valor em cima da hora trabalhada, na noturna sobre a diurna. Importante também quanto ao trabalho rural. Tá? Existe uma diferença também no trabalho rural. Então, a gente lembra que eu falei para prestar bem atenção naquela denominação territórios urbanos? Então, aqui, ó, o trabalhador rural ele tem um critério um pouco diferente. Na jornada noturna, é realizado entre as 21 horas de um dia às 5 da manhã da hora de outra. Isso na lavoura, tá? E entre as 20 horas de um dia para as 4 horas da manhã do outro na pecuária, diferente da hora que a gente viu lá nos centros urbanos, que é das 22 às 5 da manhã. Aqui não, trabalhou na lavoura é das 21 horas às 5 horas da manhã, começa a contagem de horas noturnas, e na pecuária das 20 horas às 4 horas da manhã do outro dia. A jornada de trabalho especial, ela é a previsão lá do artigo 59A da CLT. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes
mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Então, ela traz para a gente, esse artigo 59A, ele traz para nós uma possibilidade de trabalho, de jornada de trabalho especial, sendo aquelas que a gente conhece bastante por escalas, né? Horário de 12 horas diretas de trabalho, 12 horas ininterruptas de trabalho e um descanso de 36 horas também ininterruptos, tá? As 12 horas de efetivação do trabalho serão consideradas como horas normais. Então não vai ter aquela composição de horas extras a partir da 8ª hora, por exemplo, tá? Não sofrendo incidência de adicional de extraordinário, que é adicional de hora extra, tá? Também não serão consideradas como extras as horas laboradas além das 44 horas semanais, desde que, então a gente tem aqui um salvo, né, uma exceção à regra, que o excesso seja compensado na semana seguinte, o que é próprio dessa modalidade de jornada. Então, por exemplo, deu a semana, ele trabalhou 48 horas a semana, né? Então, na outra semana, ele tem que trabalhar 40, para poder dar esse desconto nessas horas adicionais que ficaram, tá? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa aula. Fico aguardando vocês para a nossa próxima aula do nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Até lá!